Bom, bora começar antes que todo mundo durma, né? Com essa musiquinha. Boa noite. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir para a gente se ver. Queria pedir para vocês se inscreverem aí no chat, como é que vocês estão chegando? E se quiser dizer de onde que você pisa o solo neste momento, de que lugar do planeta você está assistindo, também escreve aí pra gente no chat. Brasília. Como é que vocês estão chegando? A Eli tá em Sampa, chega curiosa. A Elo chega tranquila, tá em Vinhedo. A Isabela tá chegando. Marcelo chega curioso também. Legal. Muito bem, gente. Bom, vou começar me apresentando, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem, mas para quem não conhece, também porque vai ficar gravado, eu vou deixar registrado então um pouco da minha trajetória, né? Eu venho de uma transição, né, organizacional, então eu trabalhei mais de 15 anos em empresas, né, principalmente na área de TI, como gestora de projetos. E aí, em um dado momento, eu sentia que faltava alguma coisa e resolvi sair num sabático. Aí fui morar em Alcovila, fui fazer milhares de cursos, capacitações, né? Foi quando eu me tornei facilitadora, né? Primeiro de Dragon Dreaming, depois de sociocracia, comunicação não violenta e por aí vai. É uma série de ferramentas, né? Que a gente vai colocando na mochila, né? Conforme vai fazendo essa viagem. E eu fiquei fora do Brasil 3 anos, eu voltei em 2016. Em 2016 para cá, eu tenho atuado principalmente com sociocracia e mais recente ainda com essa parte de design organizacional, design cultural e culturas regenerativas, né? Então, acho que hoje tudo que eu faço é dentro dessa perspectiva regenerativa, decolonial, né? Então, eu acho que vem desse lugar de não é só mais uma ferramenta para melhorar a produtividade, né? É um lugar de propósito, né? E de criar condições para que os ambientes de trabalho sejam mais regenerativos, né? Sejam lugares em que tragam saúde, vitalidade, né? Não que nos desvitalizem. Então, eu acho que a autogestão, né, entra um pouco nesse lugar também, né, de criar estruturas que regeneram. E aí estamos aqui na Semana do Poder Compartilhado, eu faço parte desde 2016 mesmo, então, da Sociocracia Brasil, e de 2018, se não me engano, da Sociocracy for All, que é essa rede global que está organizando esse evento. Então, estamos muito felizes, né, de poder anfitriar, de poder disseminar cada vez mais essas práticas. E aí a gente fez, né, tem feito ao longo da semana uma série de encontros com muitos cases, e eu resolvi nesse, né, agora falar um pouco sobre um tema um pouco mais conceitual, né, mas sem ser uma introdução à sociocracia, né, sem ser um introdutório, mas sim um tema específico, que é uma dor que eu vejo muito nas organizações, que tem a ver com esse lugar das organizações, mesmo as mais tradicionais, já terem entendido que não, não faz mais sentido, né, esse comando e controle, de que é necessário, sim, desenvolver autonomia, né, nos colaboradores, mas que não necessariamente sabem como, né? Tem um lugar de dor, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho desses porquês. E aí eu queria começar convidando vocês a pensar um pouco sobre esse porquê, né?
Queria ver, a gente não está em muitos, então não vou nem dividir em salinhas, vou propor da gente conversar aqui mesmo, né? Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone para a gente, para eu escutar um pouco de vocês, quais que vocês acham que são essas dores, né? A minha pergunta para vocês, gerador, é: por que que é tão difícil desenvolver a autonomia dentro das organizações? Colei aqui no chat. Por que que é tão difícil desenvolver autonomia dentro das organizações? Quem quer começar? Pode levantar a mãozinha, ou abrir o microfone. Eu vou falar o que me veio aqui, sem me dar reflexão, né? É, é toda uma dinâmica, né? Daí faço a associação do pai e da mãe, né? Que alguém está assumindo muito o poder e não dá espaço para o outro escutar, para ter escuta. Aí tem toda essa dinâmica de que não há espaço para as pessoas contribuírem, ouvirem, né? E aí há muito espaço para só direcionar, mandar, enfim, só isso, né? E aí o outro assume muito essa postura, né? Do outro lado, né? Desse lugar de mandar e do outro lado não tem, aí as pessoas acabam assumindo muito essa postura de só receber e só fazer o que é mandado, assim. Então é uma dinâmica que vai sendo construída desses polos aí. Sim, e é um ciclo vicioso, né? Que se retroalimenta. O que mais? Aqui no chat, Marcelo está falando. Acho que muitas vezes porque os gestores têm dificuldade em confiar nos subordinados. E o Yuris coloca porque há sigilo de informações, sim. Geise, por conta da dificuldade em abrir mão do poder. Boa. Esses são alguns dos motivos, né, pelos quais eu também percebo que é difícil, né, é desafiador dentro das organizações de promover essa autonomia, né? Muitas vezes também tem a ver com a motivação pela qual a organização está fazendo isso, né? Mas aí trazendo um pouco assim, né, de alguns antipadrões dentro da autonomia, né, dentro das organizações com relação a esse tema da autonomia, tem isso, né, que falaram aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, a gente foi treinado dessa forma desde criança, né, na escola o professor falava isso, né? Abaixa a orelha, né? Tá lá no pedestal, na lousa, sendo o detentor do conhecimento, e a gente tem que ficar quietinho ali nas carteiras, sentadinhos e enfileiradinhos, né? Então tem uma educação que é, nos formou, pelo menos a mim, né? Me formou. Hoje em dia já tem muitas escolas mais transformadoras, mas, né? Agora de tarde teve um pouco da apresentação do Beto sobre as escolas Waldorf, como também já são modelos que estão se desconstruindo, né? Mas enquanto isso não acontece, nós somos adultos que fomos educados dentro de uma estrutura que nos ensina isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, qual que é o problema, né? O que que isso causa? Causa desmotivação, falta de inovação, doenças, né? Hoje a gente está tendo uma maior crise de doenças de saúde, de questões de saúde mental, né? Dentro das organizações. Então, cria ambientes estressantes, muitas vezes sem segurança psicológica, né? E que não são agradáveis, né? De se trabalhar e também estão nos adoecendo coletivamente. Aí, beleza, a gente tem um outro lado, né, que acaba acontecendo às vezes em coletivos, em organizações mais do terceiro setor, em organizações que é, são mais horizontais, né, completamente horizontais, em que tem aquele antipadrão, né, que é todo mundo decide tudo.
Então, ai, tem que fazer aquelas grandes assembleias, eu tenho que chamar todo mundo para participar, eu não posso tomar uma decisãozinha sobre um palito de fósforo sem consultar todo mundo, né? E aí acaba tendo esse processo muito moroso de decisão, né? Então, essa paralisia decisória. Muitas vezes ninguém se especializa em nada, porque está todo mundo ali participando das decisões coletivamente, e gera uma sobrecarga cognitiva infinita, né? Então, se a gente tem de um lado essa coisa, né, que falaram aí no chat de segurar, de sigilo, né, de não compartilhar informação, do outro lado, às vezes tem excesso, você fica sobrecarregado, porque está sabendo de tudo que está acontecendo na organização inteira, ou que está sempre participando de reunião que são super ineficazes, né, e não decide nada. Então, esse também é um outro antipadrão que acontece. E tem um antipadrão que acontece muitas vezes quando é implementada a sociocracia ou a autogestão em geral, assim, que é muitas vezes ter essa confusão de que, então agora é autogerido, cada um faz o que quer. E que não é bem assim, né? Então, se tem esse lugar de tanta autonomia, né, de tanta liberdade, acaba gerando um desalinhamento estratégico, a duplicação dos esforços, né? Eu fiz, mas outra pessoa fez também, mas a gente não se comunicou. Enfim, conflitos, caos, tudo mais. Alguém reconhece esses antipadrões? A Mari balançou a cabecinha. Tem um exemplo, Mari? Boa noite, gente. Principalmente nesse todo mundo decide tudo, assim. No terceiro setor isso é bem comum, assim, de acontecer. Estou numa organização do terceiro setor. E isso acaba gerando muita morosidade para o processo, assim. É bem cansativo e é isso. Acho que nesse lugar a gente não consegue distinguir ainda o que é autonomia, dessa responsabilidade de quem faz o quê, que momentos é uma pessoa que toma decisão, que momentos é outra. Ainda tem uma liderança muito concentrada, muito centralizada. Então, assim, dá aquela sensação de e agora, como é que a gente sai assim disso? Sim, exatamente, porque é um pêndulo, né? Então, se as organizações com fins lucrativos vão mais para esse lugar, né? E não só, né? As militares também, as governamentais vão mais para essa estrutura do comando e controle. No verde, né? No terceiro setor e afins, vem mais esse lugar de inclusão, né? Então é preciso incluir, e aí vai para esse lado da não avança, né? Aí é uma ONG para uma espécie que está em risco de extinção e demora tanto para fazer as coisas que a espécie entra em extinção, né? É complicado. Mas é isso, assim, são antipadrões muito convencionais, muito comuns, né? Que eu vejo bastante, assim, nas organizações. E aí, falando desses temas que vocês trouxeram lá, respondendo a minha primeira pergunta, né, do porquê que não avança, sim, tem muitos desafios das lideranças e desafios dos liderados, né? Eu trouxe aqui alguns, né, mas tem muito mais que esses. Né? Normalmente, quem está numa posição de poder tem medo de perder o controle, né? Não confia, como alguém falou também, né? Muitas vezes tem dificuldade de confiar, talvez é, receio de que não vai ficar bem feito, e também porque muitas vezes a autonomia é dada, mas a responsabilidade não. E aí faz uma delegação, só que se a pessoa fizer alguma coisa que vai ter um resultado, um impacto negativo, esse impacto acaba vindo para o decisor, o líder, enfim. Então, é uma semi-autonomia, né, na verdade. Às vezes é difícil entender, então, peraí, se a gente está distribuindo poder, como é que eu faço? Quem é a liderança agora, né? Para que ela serve? Se não é para dar as respostas, se não é para dizer para onde a gente vai. É, Muitas vezes também os líderes têm essa questão de a minha autoestima está ligada ao status, né, ao cargo que eu ocupo. E aí muitas vezes ou mérito, né, eu acho que eu mereço estar aqui, acaba se apegando àquilo
e dificultando o processo, né? Gerando essa resistência, né, a uma transformação por mais autonomia. Aí tem essa tensão, né, entre a pressão por resultados imediatos e o desenvolvimento de longo prazo, porque é sempre um processo. Sempre que eu faço uma consultoria de implementação, eu sempre falo, né, vocês estão prontos para uma maratona, né? Não é um processo que leva um ano, leva 2 anos, 3 anos, 5 anos, e está sempre em evolução, não tem linha de chegada, né? Então é muito importante entender isso, assim, também tá pronto não só para, vou experimentar para ver se vai funcionar, mas não, continuamente, né? Ter esse compromisso de longo prazo. E essa questão do sigilo, né? Como muitas vezes informação é associada a poder, o que que eu vou compartilhar, o que que eu não vou, para, por um lado, distribuir poder, mas não ser uma sobrecarga, né, cognitiva do, né, da quantidade de informação que eu tenho que processar o dia inteiro, porque estou sabendo sobre muito mais coisas que antes eu me ocupava, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou perguntar? Tranquilo? Enfim, né? Bem familiar, né, de alguma forma. E aí os desafios dos liderados têm a ver com esse medo de assumir as responsabilidades, porque muitas vezes não teve esse preparo, né? É, medo de cometer erro, por ter sido sempre muito cobrado pela perfeição, né? Uma cultura que é um pouco avessa a erro, ou não entende os erros como parte do processo de aprendizagem. Às vezes também a dificuldade de dar autonomia tem a ver com falta de clareza desses limites da autonomia, né? Então, quando a gente fala sobre autonomia com responsabilidade, tem a ver com isso, é um contorno, né, bem definido. E aí essa tensão entre, né, então agora eu posso ter as minhas próprias estratégias, fazer as coisas do jeito que eu quero fazer, mas às vezes tem uma carência de direção, né? Porque sempre esteve acostumado a seguir uma direção, e aí se não tem uma estrutura que oriente, né, que direcione, acaba ficando também complicado. Essa questão do empoderamento versus a sobrecarga, né? Então, existe um entusiasmo inicial do tipo, ai, que legal, né? Mas ao mesmo tempo tem um peso, né? Tipo, ai, agora eu tive uma escola. Aliás, a Anne vai falar sobre esse case amanhã, da Escola Cirandos. A gente ajudou a implementar lá em 2019. E tinha essa questão, assim, de as professoras ficarem assim, eu não quero ter que lidar com gestão, eu quero estar em sala de aula, sabe? Assim, essa fala de ter uma camada a mais que eu não estava acostumada. Então, eu quero participar da decisão, mas não quero ter essa responsabilidade, né? E aí, muito também, né, quando a gente fala sobre distribuição de poder, né, gerar mais autonomia, também exige com que a pessoa tenha essa disciplina pessoal, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso. Gestão de tempo, né, de ter as ferramentas para me autogerir individualmente também, né? Bom, mas aonde que isso nos traz, né? Quando a gente está falando aqui sobre autogestão, sobre sociocracia, eu queria trazer essa frase, né, da Margaret Whitley, que é autora de um livro chamado Leadership and New Science, e outros também. Mas essa frase é bem interessante, que fala: a verdadeira autonomia no trabalho não é a ausência de estrutura, mas sim a presença de uma estrutura que capacita as pessoas a serem donas de suas decisões e responsáveis por seus resultados. Então é um entendimento mais amplo, né? Muitas vezes a gente confunde a autonomia com liberdade, com pode fazer o que quer, né? E aí, o que que a gente está buscando, então, né? Quando a gente implementa estruturas organizacionais é, que vão cuidar, né, desse campo da autogestão. Essa busca por esse equilíbrio, né, entre autonomia e responsabilidade. Então, eu quero distribuir o poder e a autoridade com contornos bem definidos, né, e que aquele pacotinho, né, que vai, ele tem tanto o poder de decisão quanto a responsabilidade pelos riscos, né, pelas decisões, pelas escolhas, e também tem a informação necessária para poder realizar
aquele papel, né? E aí tem uma série de benefícios, né, de impactos positivos. As decisões se tornam mais eficientes, né, as reuniões ficam mais eficazes, as pessoas são informadas daquilo que elas precisam ser informadas, a gente tem engajamento, um aumento da capacidade criativa, né, também, porque é isso, assim, né, quando tem muita rigidez e burocracia, né, e eu não tenho a minha necessidade de participação ativa, a gente vai ficando também menos criativo, né? Então, quando tem esse lugar de poder ter liberdade, de poder ter expressão, a criatividade volta também. E aí, também por meio dessas estruturas organizacionais autogeridas, a gente vai promover esse alinhamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos dos grupos e das pessoas por meio, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos artefatos. E aí é isso, né? Distribuir poder, eu já tinha falado. Como é que a gente faz isso, né? Dentro da sociocracia, eu acho que cada vez mais nós temos pessoas, facilitadoras, consultoras, que vêm trabalhando com abordagens inspiradas em, mas não exatamente, né? Por que isso? Porque eu participei do projeto de tradução do Muitas Vozes uma Canção, super recomendo a leitura, né? Vale muito a pena, uma bíblia da sociocracia. Mas não dá para você implementar aquilo achando que é uma receita de bolo, né? Que vai pegar ali e vai fazer um plug and play, e vai colar e vai ser isso que você vai implementar na sua organização. Não, tudo depende de um contexto, de uma necessidade, né? E tem artefatos lá que são incríveis, que eu não preciso reinventar a roda, mas tem outros que eu vejo que precisam ser criados dentro de cada organização, né? Então, dentro né, do meu trabalho, eu ajudo as organizações a fazerem esse design desses artefatos, né, que vão promover, nesse caso, né, do assunto de hoje, por exemplo, mais autonomia com responsabilidade. E aí, quando a gente, né, tem um processo assim de design de artefatos, mas só para dar um cheirinho, é importante ter esse mapeamento da cultura, né? Mapear as tensões que estão presentes, para poder entender qual que é a dor que a gente vai cuidar aqui agora, né? Entender quem que vai ser o círculo responsável por fazer esse design, chamar as pessoas para essa cocriação e fazer testes, né? Então, experimentos em que eu vou a campo, testo, avalio e vou ajustando com o tempo, né? Então, é interessante essa visão, né, que existe dentro dos modelos autogeridos, desse processo de retroalimentação. E aí tem alguns artefatos, como eu falei, que vêm da sociocracia e que, na maioria das vezes, cuidam de tensões comuns em organizações que querem distribuir poder. Então, se a gente usa, por exemplo, círculos e papéis, né, que tem na sociocracia, tem na holacracia, tem, né, enfim, vários outros modelos que são de círculos alinhados, a gente tem essa promoção da autonomia, porque dá os contornos nítidos. Então, o propósito desse círculo é cuidar da comunicação nas redes sociais. É isso que esse círculo vai fazer. Então, tem um contorno bem nítido, né? Aí, esse papel dentro do círculo de comunicação vai ter a responsabilidade de postar no Instagram, né? Então, a gente tem o alinhamento dos propósitos, né? E esse círculo e todos os papéis que fazem parte dele servem ao propósito maior. E aí promove, por meio desses papéis, a corresponsabilização, a capacidade de eu prestar contas não mais para um chefe, mas para o círculo, né? Para esse grupo de pessoas que está com aquela responsabilidade. Outro processo, né, outro artefato que a gente usa muito, né, que vem da sociocracia, é a tomada de decisão por consentimento.
que é um processo em 3 rodadas, em que a gente traz uma proposta, e aí faz perguntas, considerações, e faz uma rodada para checar se há alguma objeção. E caso não haja nenhuma objeção, há o consentimento. Então, isso é muito mais rápido do que você procurar o consenso, em que todo mundo concorda, né? Você está procurando a ausência de objeções, e ao mesmo tempo você tem esse lugar de é, inclusão das vozes, né? Dessa perspectiva, dessa inteligência coletiva. E aí, como é que ela promove a autonomia? Empoderando e propondo, influenciando as decisões, cada pessoa sente que ela participa, né? E nesse processo também é que a gente define o contorno da autoridade, né, de cada papel. E ela também promove responsabilidade na medida em que cada pessoa participa dessa decisão, né? Então, uma vez que eu dei o meu consentimento, eu sou corresponsável pela implementação. Não posso mais culpar, né, o chefe. Ah, ele que deu essa solução, por isso que deu errado, né? Eu ficar torcendo contra. Então, aqui não, tem uma corresponsabilização. A mesma coisa com os acordos, né? Então, pelo método da tomada de decisão por consentimento, são feitos acordos que trazem esse lugar de autonomia, em que cada pessoa pode decidir a forma como ela trabalha, e ao mesmo tempo tem a responsabilidade com seus entregáveis, com aquilo que ela se comprometeu. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Tá fazendo sentido? Eu tinha uma pergunta, Nara. Você vai falar um pouquinho mais dos acordos? Não, eu tô trazendo mais com uma Geral. visão geral mesmo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não, é um pouco de como que esses acordos funcionam mesmo, que aí é pelas diretrizes. Então, o que que é realmente esse acordo? Tá. Vou tentar explicar, né? Ah, É o que eu falei, o intuito não era entrar muito na aula, né, sobre aham, democracia, mas vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona. Então, a gente tem uma tensão, né? Tem um contexto e uma necessidade. Tem algo que precisa ser cuidado, né? Ali dentro da organização. Então, vamos supor que... Ah, vou dar um exemplo com esse daqui, ó. Que foi um artefato cultural específico que a gente criou. Qual que era o contexto e a necessidade que eu escrevi aqui, né? Que era de uma cliente minha. Um ambiente muito amigável, as demissões se arrastavam e a decisão final cabia às fundadoras. Então tinha 2 coisas acontecendo aqui. Participação de todo mundo é amigo, todo mundo é muito legal e a gente quer pessoas legais, então todo mundo participando do processo, isso já é um antipadrão. E o outro mas no final das contas quem manda são as donas. Né? Então elas é que no fim acabavam sendo quem contratava, quem demitia e ficava bem centralizado, mas todo mundo participava. Então tinha uma necessidade de criar um processo de desligamento em que a gente cuidasse desses 2 aspectos, né? Que ainda tivesse inclusão, né? De não fosse uma ou poucas pessoas decidindo, né? Que fosse um número significativo para dar essas perspectivas que a cultura da organização valoriza, e ao mesmo tempo ser mais eficaz, né? Mais ágil, que haja um senso de justiça, né? Porque eu acho que também existia um medo de, estou cometendo uma injustiça, não demos chance suficiente da pessoa melhorar. Então, vamos criar, né? Precisamos criar um processo em que a pessoa tenha chance, tenha espaço e tenha transparência, né? Ela sabe que ela tá nesse processo. E aí, por isso que é legal que esse processo foi nomeado, será que é a hora de dar tchau? Né? Ele não é um processo de desligamento, ele é um processo de entender se vai ser necessário o desligamento. E aí, como é que acontece isso? Então, tem alguém que entende a necessidade, tá? Esse aqui, ele virou um grande artefato, tá? É uma grande tensão. Poderia ser uma tensão pequenininha, que eu levo lá na reunião e eu trago uma proposta. Então, ó, trouxe aqui, gente, um rascunho dessa proposta de como é que eu acho que pode ser esse processo aqui. E aí eu levo para a reunião, aí tem uma facilitadora, e aí a facilitadora ela vai fazer essas 3 rodadas. A rodada de perguntas, a rodada de considerações e a rodada de objeções. E aí, escutando as objeções, eu vou fazendo ajustes na proposta.
E a proposta ela vai melhorando, ela vai ficando mais plausível de ser consentida, né? Mais segura o suficiente por agora, né? Para que possa ser testada. Então, é uma proposta que talvez não seja a preferência de todo mundo, mas ela é boa o suficiente para eu me sentir confortável de que não vai trazer riscos para a organização. E aí isso vai ser implementado na forma de um acordo, né? Então, é, a gente, dentro da sociocracia, entende acordo como essa estrutura, né, que dá a base para como a gente faz as coisas dentro da organização. Então, papéis podem ter políticas individuais de papel, círculos podem ter acordos, né, que são acordos do próprio círculo, e existe um círculo geral, né, que é uma estrutura que conecta todos os outros círculos, que rege sobre acordos da organização como um todo. Na verdade, qualquer acordo pode afetar a organização como um todo, né, porque a partir daquele objetivo, eu posso fazer um acordo que, dentro daquele escopo, rege a organização como um todo. Deu para entender? Resumo do resumo. Eu vou colocar aqui, fazer o merchan e colocar o link do meu curso lá na Descola, que daí eu explico isso mais bonitinho, né, de forma sistemática, e aí para vocês aprenderem aí sobre o que é e como implementar a autogestão. Daqui a pouco eu coloco aí o link. Bom, vou seguir, tá, gente? E aí, esse exemplo que eu trouxe aqui de artefato, né, qual que é a diferença dele? Ele não vem da sociocracia, ele não é um padrão dentro da sociocracia, né? Ele é algo que foi criado adicionalmente porque existiu essa necessidade dentro dessa organização, né? E aí, da mesma forma que qualquer acordo, ele vai evoluindo, né, ao longo do tempo, vai sendo reavaliado e ajustado conforme a necessidade e dentro do mesmo processo de decisão por consentimento. Tudo bem? E aí, assim, o que eu sugiro, né, quando, beleza, quero implementar autogestão ou quero implementar alguns padrões, né, porque é o que eu falo, assim, então se não tem linha de chegada, se não dá para, não tem uma receita de bolo, então a gente começa onde? A gente começa de onde a organização tá, nesse estado atual, né, é daí que começa, não é do modelo para a organização, é da organização para o que essa organização está precisando. E os modelos, eles vêm como um repertório para ajudar a desenhar os artefatos sem ter que reinventar a roda, né? Então, vem muito desse lugar de testar, né? Dessa perspectiva de experimentação. E indo mais, onde dói mais, né? Indo onde tem as tensões mais significativas, ou então, como é que se diz? Selecionando uma área, né? Então, eu tô com um cliente agora que é um chão de fábrica. E a gente está fazendo um processo de design cultural em paralelo com um processo de melhoria do processo industrial. E está sendo muito interessante, assim, porque é isso, a gente, né, eles escolheram um dos setores, porque não dá para mexer em tudo ao mesmo tempo, né? É muita estrutura, muita coisa para ser mexida. E aí, setorizando e falando, bom, a gente vai fazer um piloto aqui para poder depois expandir para as outras áreas, né? Ou não, ou fazer outros artefatos para outras áreas, mas sempre começando com qual que é, né, o nosso atenção geradora e o que a gente vai desenhar, né? Qual é o nosso experimento. E aí, dentro do processo de transformação organizacional, eu gosto de pensar que existem é, dois grandes pilares que precisam ser considerados. Um que é o aspecto humano, né? O desenvolvimento da pessoa, seja cognitivamente, seja mudando a visão de mundo da pessoa, a mentalidade, né? Desenvolvendo capacidades das pessoas de viverem esse processo. E o outro é desenvolvendo estruturas que sustentem esse processo. Porque se eu só desenvolvo a pessoa, por exemplo, a pessoa vai num retiro de final de semana, abre a cabeça, né? Se desconstrói todinha. Chega na segunda-feira,
vai voltar para o trabalho e é tudo a mesma coisa, a estrutura não mudou. A pessoa volta para trás e, né, não consegue ter um ambiente propício para desenvolver aquilo que ela expandiu. E o contrário também é verdadeiro. Se eu mudo as estruturas, se eu crio novos artefatos, né, implemento ali modelos de autogestão que é, é, têm essa função de distribuição de poder, mas as pessoas ainda estão com aqueles lugares de crenças estagnadas, com dificuldade de abrir mão do poder, do controle, etc e tal, ou vice-versa, também fica mais difícil. E aí aquilo que eu já falei, né, de ir iterando e ajustando com base na percepção que a realidade está realmente mostrando e celebrar, né? Então ter artefatos de reconhecimento, de celebração, né, não de punição e recompensa, né, mas de aprendizagem, né, de como é que esse modelo vai aprendendo e vai crescendo. E aí é só para concluir, vou abrir também para vocês, mas acho que as dicas que eu dou, né, para quem está com esse desafio é ter muita paciência, porque é um processo longo, eu já falei, né, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, né, dos artefatos ao contexto e não o contrário. Ter esse lugar de espaço para escuta, espaço para vulnerabilidade, né? A Eli está aqui, né? Não sei se tem mais alguém que está aí que também é da comunidade. A gente está fazendo um piloto de uma comunidade sobre transformação organizacional e um dos círculos, e com o modelo autogerido, né? E um dos círculos que a gente criou foi complexidades da transformação. Justamente para investigar essa questão, né, da necessidade de criar espaço para as incoerências, né, porque é tudo muito complexo, nós somos seres complexos, as organizações são complexas, o mundo está cada vez mais complexo, e aí eu preciso de espaço para me vulnerabilizar, para expressar, para ouvir o coleguinha que está passando por coisas similares, né, para não achar que é perfeito, que existe, né, um lugar ideal, mas que é justamente esse processo de criar espaços para que isso também possa existir, para que as emoções possam existir, para que as incoerências possam existir, para que os erros possam existir. E apoio, né? Então, esse suporte contínuo durante a transição. E aí, queria ouvir vocês. Perguntas, comentários, reflexões. Oi, Oiê! olá. Eu queria compartilhar. Eu falo um pouquinho portunhol, ok? Eu sou do Equador, agora estou de volta no meu país e eu achei isto que Nara compartilhou e eu achei isto muito interessante porque eu tenho um projeto, certo? Que foi eu que empecei. E agora estou vivendo essa transição de expandi-lo e eu estou reconhecendo em mim todas as coisas que falavam no princípio dos medos da liderança, de associar autoestima, poder, mérito. Então, esta semana eu fiquei, eu preciso apoio. Então, eu encontrei isso muito legal e minha pergunta é muito geral, certo? É como eu posso começar? Eu só tenho a ideia de que eu não quero fazer o mesmo hierárquico e eu não quero sentir o que estou sentindo nestes dias. Mas ainda não sei, eu não tenho claro como seria o caminho, sim. Então, isso é, qual seria o primeiro passo que você faria se reconhece que quer uma outra forma
en su proyecto. Listo. Boa. Aproveitei enquanto você estava falando, que eu acho que tem tudo a ver também. Vou colocar aqui o curso, né? Eu acho que um bom lugar, não para começar, mas para sempre estar, é esse lugar de expandir o repertório, né? Então, esse lugar de ter acesso a esse tipo de ferramenta, né? Então, nesse curso de autogestão, eu vou explicar os princípios, as bases, né? Então, a inspiração nos sistemas vivos, né? Então, tem toda uma parte de fundamento, né, teórico, e também tem uma parte prática de desenho dos círculos, dos papéis, né, dos elos duplos, desses artefatos, da sociocracia. Então, um dos caminhos, que não sei se é o primeiro, mas é importante de estar presente, é esse lugar de expandir repertório em termos de ferramentas, em termos de artefatos. O outro caminho, que eu acho que daí é um caminho mais do design mesmo, tá bom, beleza, já estudei, já li um monte, já entendi um pouco sobre sociocracia, né, como é que a gente, o que é possível, eu acho que o repertório ele dá um pouco isso, né, assim como também escutar cases de outras organizações que estão fazendo, né, ampliar esse repertório de novas formas de se trabalhar. E aí, no processo de design mesmo, é entender a atenção, né? Então, se tem uma determinada organização que eu estou chegando, né, como consultora, eu vou começar fazendo um mapeamento de tensões. É tipo um diagnóstico, né? Então, entender qual que é a necessidade, né, daquele contexto. Se você está dentro da sua própria organização, você tem uma visão estratégica suficiente para escolher, né? Não sei o quão enviesada vai ser a partir do seu olhar, talvez, né? Então você pode também checar com o grupo maior para não ter esse viés, né? Para buscar essas tensões que estão presentes, mapear as tensões que estão presentes a partir de todos os pontos de vista dentro da organização. Isso é legal. E aí selecionar qual que vai ser o ponto de intervenção. Então você mapeia e aí depois você escolhe. Ah, aqui vai ser um ponto de intervenção que vai tem uma possibilidade de causar mais impacto ou o impacto, né, mais urgente. Aí os critérios, cada organização decide, né, por onde começar. Mas começa entendendo qual que é a dor que eu estou querendo cuidar aqui. Aí, a partir disso, vai fazer um processo de quais são as hipóteses, tá? Então, por exemplo, será que se, se a gente tiver um espaço seguro para a verbalização das emoções, as pessoas vão se sentir mais pertencentes e engajadas, né? Então, é uma hipótese que eu tenho aqui. E aí eu vou, com base nessa hipótese, fazer um experimento. Ah, então beleza. Então eu vou testar ter um círculo de abertura do coração uma vez por mês, toda quarta-feira, às 9 da manhã, sei lá, X horário. A gente vai se reunir e aí cada pessoa vai ter um bastão da fala, se for presencial ou se for online, vai fazer um ritualzinho para a gente se conectar, né? Promover conexão. Então, com base na necessidade, naquilo que eu entendi que é a dor, eu vou desenhar a hipótese e o experimento. O que que a gente vai experimentar? E aí esse experimento, ele é importante que ele seja concreto. Ele não é um projeto assim de ações. Ele é um artefato, né? Por isso que a gente chama de artefato, porque é uma estrutura, né? É algo que vai ser implementado para sustentar aquilo que a gente está entendendo que é a questão, né? Ela não vai resolver só uma vez. A ideia é que ela resolva continuamente. Então, por isso que ela é colocada como uma estrutura, ou um ritual, como no caso, né, eu falei aqui. Então, é um ritual que acontece regularmente, assim, assim, assado, tem um formato XYZ, tem as facilitações assim, tem temas assim. Decido isso e implemento como um acordo
e aí ele vai, né, dentro de uma estrutura organizacional, ele iria para quem decide. Se você ainda não tem isso, tem que entender quem que decide sobre isso, e aí pode até começar já a usar, por exemplo, a ferramenta de tomada de decisão por consentimento para fechar esses acordos também, né? Então, num grupo pequeno, até dá para fazer com todo mundo, né? E depende da relevância também, né? Não é legal consentir todos os acordos com todo mundo, mas dependendo, né, se for algo grande, do tipo isso, gente, vamos implementar a sociocracia, né? Queria ouvir todo mundo, a participação coletiva, né? Lá na Brasileira, elas criaram também um processo chamado Sala de Justiça, para fazer decisões sobre remuneração. E aí manda um formulário, faz uma checagem de 100% via formulário, integra as objeções na proposta, volta. É um processo assíncrono, né? Que tem também seus cuidados necessários, mas que em alguns casos é importante checar com todo mundo. E na maioria dos casos não, né? É específico, já está distribuído, né? Mas é isso, assim, voltando, né, para sua pergunta, do tipo, então, como é que eu começo? É isso, entende qual que é a necessidade maior. Eu preciso determinar a autoridade, vou lá implementar papéis, né? Se eu preciso que as pessoas saibam o que que elas podem fazer, o que que eu espero, né? O que cada um espera, né, do outro, para que fique nítido, né, o combinado, esteja lá escrito o propósito, as responsabilidades daquele papel e a pessoa assumindo aquele papel. Então, isso já é uma coisa que é um artefato que cuida de questões, né, voltadas para a autonomia, por exemplo. Mas pode ser que não seja isso, né? Pode ser que seja outra coisa. Então, essa porta de entrada, ela vai variar de acordo com aquele mapeamento inicial. Fez sentido, Rasmin? Pues, obrigada. Quem mais, gente? Conta aí o que que vocês estão passando, quais são as dores que estão rolando nas organizações em que vocês estão. Eu vou abrir o coração aqui. Abra seu coração. É, como eu comentei, estou no terceiro setor, né? E assim, a gente é um grupo pequeno, então núcleo central, assim, são 3, 4 pessoas, isso dá uma flutuada. Mas tem uma questão que é. Eu que saí mais da casinha, assim, digamos assim, né? E fui buscar outras coisas, outras formas, e comecei a falar, nossa, isso tem o nome disso, né? E aí comecei a trazer para dentro da organização e eu sinto uma resistência muito grande para implementar novas práticas, assim, nem que sejam mínimas. E aí fica pesado eu sustentar isso sozinha. E eu não consigo, porque tem todas as outras mil responsabilidades. Então eu fico numa crise, assim, de quais são essas doses, ou, né, por onde eu começo, assim, vou indo pelas beiradas, mas de que jeito, porque eu vejo muito valor e vejo muito potencial. Ou talvez é isso, eu aceitar que não é esse o lugar para implementar isso tudo, e não tem, sei lá, não sei se maturidade é a palavra, mas isso me frustra bastante, assim, porque de alguma forma eu acho fundamental, tipo, ter rituais, ter processos de prática, e depois da Covid isso se distanciou muito, porque tá todo mundo online agora. Então, assim, é tipo, entra na reunião, tudo bem, tal, pá, 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 pá. E não tem, eu, não sei, eu sinto muita necessidade desse espaço, né, de troca, de sentir, e tem tensões rolando e é difícil de olhar para elas. Então, é algo que me Quantas frustra pessoas? bastante, assim. São quantas pessoas? Hoje, nesse momento, a gente tem 4 pessoas que são, vai, o núcleo central, e aí algumas flutuam de acordo com os projetos que vão entrando. Mas núcleo, assim, são 4 pessoas. É pouca gente. É pouca gente. É pouca gente. Então, eu acho que essa questão de implementar ou não implementar, né? Implementar ou ir procurar outro território, tem a ver com se tem ou não sponsor, né? Se você, né, no caso da Rasmin, ela que iniciou a organização, então quem decide se vai mudar ou não, né, em tese, o poder está centralizado nela. E aí, se ela vai decidir abrir, né, eu gosto muito de trabalhar com organizações que é isso, os detentores do poder estrutural estão querendo, né, essa mudança.
E aí abrem mão e usam do seu poder para criar essas novas estruturas. Se não tem isso, é sempre mais difícil, porque você vai ter que partir para a guerrilha, né? É um lugar muito mais de disseminação por influência ou por, olha que legal, gente, vamos testar isso daqui? Fui numa palestra e a menina ficou falando disso aqui. Nossa, o que vocês acham da gente testar? Né? Então, tem um lugar que acaba sendo menos porque eu tenho o poder de implementar aquilo e muito mais porque eu estou querendo, né, transformar de dentro, né, mas sem ter a autoridade num primeiro momento para fazer isso, né? E é legal fazer também, precisamos de pessoas assim, né, transformando a nossa cultura em geral. Mas chega uma hora que tem algumas organizações que tem muita resistência, né? Então, se são ambientes muito rígidos e muito hierárquicos, né, muito comando e controle, é, acaba sendo mais difícil de ter essa influência quando você não é detentora do poder. E aí, assim, o que eu recomendo, né, quando tem uma organização que está com muitas dificuldades e tem sponsor e tem potencial, assim, tem vontade e capacidade de bancar, é de contratar uma consultora, né? A minha cliente, ela fala assim que consultoria é que nem terapia, sabe? Ela fala assim, eu não sei como que a gente faria se não tivesse, porque por mais que elas estudem muito, assim, elas são hoje incríveis, assim, né? É, habilidosas, né? Tanto em termos de conhecimento quanto em termos de prática, né? Dessa musculatura de exercer esse lugar, né? De estar sempre em autoobservação, né? Eu acho que é muito legal isso, assim, né? De tipo, elas estão num lugar de reconhecer que elas estão abrindo mão do poder, né? E as pessoas ainda vão a elas. E elas têm que devolver com. Mas que papel que cuida disso? Né? Ou o que você faria, né? Então, é, não ficar dando as respostas também, né? Então tem esse lugar também de elas saberem que elas precisam se mudar a forma como elas agem para que o processo funcione também. Então elas têm muito isso, e mesmo assim elas entendem que é isso, foi necessário, foi muito importante ter um suporte, né, pago de alguém que está ali com esse olhar, né, e que é alguém neutro, né, que não é alguém da organização, é alguém de fora que vem apoiar esse processo de transformação acontecer. Então isso também eu acabo percebendo. Deixa eu ver aqui o Iores. Uma dificuldade em encontrar um sponsor quando a organização, apesar dos problemas, alcançam seus resultados e com isso o sponsor não vê o porquê mudar. Então, é, isso já é uma questão, né? Porque o que é resultado? O que é sucesso, né? Se a questão toda for uma questão de um objetivo financeiro, né? De obtenção de lucro, sei lá, aumentar faturamento, talvez não faça nenhum sentido e talvez até piore se você implementa uma sociocracia numa empresa, né? Porque num primeiro momento vai causar transformação, né? Vai precisar de um tempo para voltar a ser eficaz nesse sentido, né? Tem um gasto energético ali para que a lagarta vire borboleta, né? Então é importante entender isso, que tem um custo e tem um prazo, né, um tempo necessário para que mature. E eu acho que também tem uma questão de quais são os indicadores, né, de sucesso. Então, quando eu penso nas motivações diversas, né, de ex-clientes, de organizações que eu acompanho para migrar para a autogestão, via de regra, não é só essa a motivação, né? Tem alguma outra motivação, seja para, gente, eu nunca quis ter chefe, e eu também não quero né, criar uma organização que não tenha chefe, seja porque da porta para fora hoje teve o case, hoje na hora do almoço teve o case da Casa do Povo, né? Então,
é uma ONG que tem, né, uma missão, que tem todo um trabalho externo, né, com os usuários incrível, e da porta para dentro precisava alinhar, né, a narrativa da porta para dentro com a da porta para fora, né? Então esse lugar de olhar para dentro, porque isso está de acordo com os meus valores, está de acordo com o propósito organizacional, está de acordo com as crenças, né, de que se a gente tiver um ambiente autogerido, então as pessoas vão viver melhor, vão ser mais saudáveis, porque elas estão participando mais do processo. Então, eu acho que é importante isso, né, de tipo não ser só esse objetivo de sucesso único, né? Ele é necessário, sustentabilidade financeira é necessária, é importante, mas de não ser o único. Faz sentido, Yoris? Quer falar um pouco? É Yoris que fala? Isso. Não faz sentido. É, eu vejo assim, porque isso eu acho que é uma coisa que me parece que está sempre nas conversas das pessoas que detêm o poder dentro das organizações, né? Do tipo, mas mudar por que está tudo bem, né? Tudo bem, seja lá qual for a medida de resultado de sucesso que eles encontram, seja financeiro, etc., né? E aí elas não enxergam motivo para mudar a forma do design e da gestão do jeito que é feito, né? Eu fico me perguntando assim se elas têm consciência de que a qual custo que esse resultado está sendo, né? O custo de pessoas, custo seja lá qual for, né? Social e das outras pessoas que estão ali no entorno da organização, a que custo que isso é feito, né? Para poder pesar se realmente vale a pena fazer uma mudança ou não. Porque falar que está alcançando resultado eu acho que é muito simplório, é nem simples, né? É muito simplório, né, essa reflexão. E aí, assim, o que eu fico pensando me parece mais uma conscientização que essas pessoas, né? Então, assim, me parece até que tem um trabalho anterior, sabe, assim, de conscientização, né? Ou então, aprende enquanto voa, né? Pode ser também, né? Mas talvez esse seja o mais difícil. Exatamente, exatamente. Eu acho que é ao mesmo tempo, né? Não vem antes nem vem depois, ele vem durante, né? O que muitas vezes acontece é que dentro de uma organização, quem detém o poder estrutural não está enxergando. E aí, né, tem esses pontos cegos, mas vem alguém, né, que está lá dentro e começa a trazer essa informação. Então, a conscientização, ela acontece desse lugar, né, de alguém está sentindo tensão dentro do sistema. E aí começa a enviar informação. Precisamos mudar, né? Não tá legal dessa forma. É muito difícil você pegar uma organização em que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se a pessoa tá falando que tá tudo bem, é porque ela não tá vendo onde que tá doendo, né? Quais que são as tensões. Então, é muito importante esse lugar de entender também que nem todas as organizações estão prontas para a mudança, né? É, dependendo do nível de negação, né? A gente tem gente que ainda nega mudança climática, né? Então, a capacidade do ser humano de não ver é gigante. Então, realmente, tem lugar que não adianta, não adianta, sabe? Assim, teve uns anos atrás, quando que foi? Eu acho que foi logo que eu voltei para o Brasil, acho que foi 2016, que eu tava com uma colega, né, da Sociocracia Brasil e tal, eu tava bem no começo, assim, ah, aprendendo ainda, né? Eu conheci a sociocracia quando eu morei no Ecovilla, no norte da Escócia, chamada Findhorn. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu caí, né, a minha rede do Dragon Dreaming estava trazendo a galera da sociocracia para o Brasil. Então, era um curso do James Priest e tal. E aí a gente acabou dando, né, alguns cursos juntas, enfim, até para aprender, para eu aprender, eu estava co-facilitando. E aí um desses foi no Ministério, não lembro se era da Justiça ou do Trabalho, ali no centro, e um órgão do governo, e era um cara que era da área de treinamento, que tinha a cabeça mais aberta, tomava ayahuasca, enfim, né, aquela coisa. E aí ele trouxe a gente.
E aí a gente deu, e foi incrível para os gestores, né? Como um processo de transformação pessoal, de viver, de ter esse espaço de, cara, às vezes nunca recebeu uma escuta, né? Então, quanto mais, né, ouvir falar de um processo em que todo mundo participa da decisão, enfim. Então, é, eu acho que foi transformador no nível individual. Agora, em termos de estrutura, zero, zero. Porque é isso, eles falavam assim, olha, o que eu consigo fazer com a minha equipe, né, ali, assim. Mas mesmo assim, é tanta burocracia, porque dali para cima e dali para baixo precisa de validação, de aprovação, de carimbo, sabe? Então, é, é, é muito difícil resistir ali dentro, né? Da transformação de fato acontecer, porque a estrutura é muito rígida. E tem outros lugares que não, que são, né, organizações que têm uma cultura já super preparada, aberta, a mentalidade das pessoas já é de revolução, de transformação, né, de criação de uma nova forma de viver. Então, por que não uma nova forma de trabalhar, né? Então, são mais fáceis, né? Culturas organizacionais que têm essa mentalidade já mais aberta para isso, é mais fácil falar assim, ah, vamos incluir um círculo de abertura do coração, né? É mais fácil eu poder dizer da importância, né, do cuidado é, individual, pessoal, do autoconhecimento, né? Então depende. Tem lugar que eu faço meditação com as pessoas, né? Então eu acho que tem muito disso, assim, de entender que tem solos mais, né, propícios e tem outros que não adianta, gente. Pode tentar. Eu quero que continuem tentando, mas talvez ainda leve mais tempo para a gente conseguir realmente, de fato, mudar, né? O que vocês acham? É isso, gente? Alguém quer trazer mais alguma partilha, alguma pergunta? Já deu nosso horário, mas se alguém ainda tiver alguma questão, estou aqui disposta. Ah, só dizer que a gente não pode desistir, né, Nara? É, concordo com isso tudo que você falou. É difícil, né? Demora, é uma jornada, mas a gente não pode desistir, né? A resistência tá aqui, ó. E Obrigada. vamos junto, né? É isso. É isso, a gente precisa também se ajudar, né? Se apoiar, encontrar as nossas comunidades, nossa rede de apoio, para que a gente possa, né, se reesperançar, né? Conheci Ah, a Rasmin no encontro global das Ecoversities, né? E foi para mim foi um lugar assim de nutrição, de gente, eu tava super desesperançosa, desmotivada e me nutriu assim. Foi muito, muito bom. Além de ser um lugar na natureza, né, um encontro com pessoas, enfim, foi demais. E eu acho que a gente tem muito esse lugar de não soltar a mão mesmo um do outro, né, de ser apoio, de sustentar. Então, agradeço aí, Eli, pelo não podemos desistir, seguimos juntas. É isso aí. Então, quem quiser, quem sentir necessidade de uma mão aí, me manda mensagem para ele também. Vamos ficar em contato, porque a gente vai se apoiando também, né? E a transformativa é isso, né? Essa comunidade que a gente está criando, o piloto. Então, se alguém que se interessar de entrar também, vamos fazer o piloto até dezembro. Então, me manda uma mensagenzinha que a gente se fala. Tá bom? Como é que vocês estão saindo? Pode escrever aí no chat, eu vou falar. A Mari escreveu: vamos dando passinhos, micro-revoluções. É isso aí. E sair esperançosa. É isso aí. eu também, esperançosa e agradecida. Obrigada pelo compartilhamento, viu, Nara? Muito rico. Ai, obrigada, gente. Eu tô saindo motivada. Motivada, aê! Uhum. Qualquer coisa me manda mensagem. O Yori sai reflexivo. Então é isso, gente. Agradeço muito pela participação e até sexta-feira. Acompanhem aí os outros eventos da Semana do Poder Compartilhado.
Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Gracias, boa noite. Tchau, boa noite, querida.